Tá no ar Depois da Luta, sua resenha semanal toda segunda-feira, logo depois da luta. Eu sou o Thiago Pamplona, @Thiago Pamplona, Thiago sem H. E eu sou Tarso Dória, @Tarso Dória. E hoje o dia é pra falar de nada mais, nada menos do que o grande retorno de Conor McGregor, né, meu amigo? E que retorno, foi rápido. 69 segundos, Pamplona. O que você faz em 69 segundos? O McGregor fez um comeback. Eu sei em que forma, mas fez. Eu não sei o que eu faço em 69 segundos. Eu sei que eu não faço 30 milhões de dólares em 69 segundos. Isso eu não faço. Cara, qual é o coeficiente aí de minutos, segundos por dólares feitos? Eu lembro que na época que o Messi assinava um contrato novo, o Neymar, o Ronaldinho, aí postava uma foto do Ronaldinho na praia. Ronaldinho vai à praia e faz 5 milhões de dólares em 30 Essa é uma chat. Em 1h30. Eu tinha que fazer essa conta, Vamos cara. fazer. Tarso, nesse programa nós falaremos sobre, obviamente, Conor McGregor, todas as teorias de conspiração que já estão aparecendo, surgindo na web sobre esse assunto. É impressionante quando fura a bolha, né? Sempre tem as teorias da conspiração, que eu adoro. Falaremos de Perry Pimblett. Você é altamente conspiratório, Altamente. Pra quem não conhece seu lado. Mas assim, eu sou muito conservador no lance do MMA. Acredito em quase nada de conspirações. Eu gosto mais de acreditar nas... Não que eu seja supersticioso, eu sou um pouco ticioso, mas eu gosto do lance das maldições, das paradas assim. Cara, mas eu concordo contigo. Também eu sou muito crente do que acontece no MMA, assim, eu sou muito respeitador do desportivo, mas tem coisas que são escritas e essas regrinhas, tipo a capa do videogame, algumas zicas assim que, meu irmão, não dá pra fugir, você tem que respeitar também as regras não escritas, né, meu irmão? Doideira, é bem verdade, cara. Enfim, a gente vai falar sobre isso. Talvez um dia a gente fale só sobre isso. Eu vou falar. Tarso Dória, você estava na bancada comentando esse evento. Quais foram as suas impressões, né? Sim, você não estava lá, mas você estava quase lá. Estava virtualmente lá. A impressão de um card de McGregor mesmo, né? De você até perceber as estrelas que estavam sentadas perto do octógono, tava até um pouco mais cheio do que a gente costuma ver. É realmente uma noite diferenciada, cara. Eu falei no pré-show de que muitos fãs que amam, que vivem luta, que acompanham o UFC todo final de semana, nunca tinham visto o Conor lutar, de tanto tempo que ele estava afastado, né? A carreira toda do Poatan praticamente aconteceu nesse meio tempo, desse hiato do Conor. Então era uma noite para você vivenciar. Eu acho que todo mundo vivenciou, até a entrada dele, até a hora que a luta começou, aquela expectativa, frio na barriga de e aí? O que vai acontecer? E acontece o explicável que é inexplicável, né? Assim, na minha contagem, 17ª vez que o main event do UFC termina com lesão, né? Não porque machucou e aí vem um TKO logo na sequência, mas realmente uma lesão que faz a luta acabar. Então, é realmente uma noite marcante, cara. Como o Conor McGregor, perdendo ou vencendo é sempre muito marcante. Eu tava vendo agora de manhã a resenha do Moicano, né? Falando ele, o editor e o Lucas, os caras putaço, assim. Cara, o Moicano está revoltado. E assim, eu confesso que eu não fiquei triste? Fiquei, mas não fiquei triste pelo McGregor, porque o McGregor se machucou, cara, o McGregor se foda. Sim. Embora eu seja muito fã dele. Acho que o McGregor foi um dos caras que me inspirou a tratar o MMA de uma forma diferente. Lá quando eu comecei a trabalhar com o MMA. A tua base é a do McGregor, cara, pelo amor de Deus. Tua base, você é a cópia do McGregor. Isso é um baita elogio, tá? Até agradeço. O McGregor, pra mim, é um dos maiores fenômenos do striking. Assim, é um cara que, se tivesse ganhado menos dinheiro, pra mim seria duplo campeão, dominante pra caralho na divisão. Mas, enfim, essa história não foi escrita, a gente nunca vai saber o que aconteceria. Mas eu confesso que eu tinha pouquíssima expectativa sobre esse retorno. Há muito tempo eu já coloquei na minha cabeça que o McGregor não ia voltar. Então não é que eu estava cético com esse retorno, eu vi ele treinando, beleza, a luta vai acontecer, mas meu irmão, tava com pouquíssima expectativa que eu ia ver o McGregor... Ele foi mesmo, Ele né? foi, mas assim, foi, mas não foi, né? Mas eu não tava com expectativa que eu ia ver o McGregor que lutou com o Ed Álvares, tá ligado? O McGregor, sim, a mentalidade do McGregor que subiu pra 7-7 pra lutar com o Nate Diaz e que pediu a revanche depois na mesma categoria porque queria se provar. Eu não tava esperando esse McGregor. Esse McGregor não existe mais. Então... Sim. Acho que toda a expectativa que foi criada, o grande retorno do McGregor, as pessoas achavam que ia ser o McGregor de 10 anos atrás, e não tinha como ser, né? Não tinha como ser. Então eu acho que sim, eu
não fiquei tão frustrado e tão puto e tão, meu Deus, eu quero me matar, eu quero que o MMA acabe. Por causa dessa luta, pra mim foi uma lástima de uma luta que tinha potencial pra ser uma luta boa, ter terminado cedo, e não porque, sei lá, eu esperava muita coisa do McGregor. Acaba que a gente nunca consegue controlar como é que vai acabar a luta, o que vai acontecer. Às vezes a gente espera uma luta muito boa porque o matchup, em teoria, pode propor, mas não acontece. E quando isso acontece, a gente tem que meio que aceitar. O problema é porque ficou a sensação da não luta, né? De que, tipo, aconteceu, mas não aconteceu. O McGregor sofre a lesão ali no joelho, a gente, em breve, vamos tocar no assunto, tava lesionado, não tava. Mas ele sofre a lesão e a gente fica meio que... E aí? Parece que a gente recebeu um bolo, né? Marcou com uma pessoa super especial, vai encontrar, tá naquela ansiedade, quer trocar ideia e aí? A pessoa não vem. Me lembrou também, cara, John Jones e Ciryl Gane, porque também foi um comeback nesse sentido. Só que no caso do John Jones com o Gane, o John Jones palitou o Ciryl Gane. E aí eu fiquei mais na época, mais assim, chateado com a atuação do próprio Ciryl do que o do John Jones, mas também foi uma sensação meio que de incompletude, né? Tipo, aconteceu, mas não aconteceu. Eu diria que não é bem um bolo, eu diria que é quando você marca com uma menina que é gata nas fotos, você deu match lá no Tinder, ela é sensacional, aí você chega e você vê que era tudo inteligência artificial. Você criou uma expectativa absurda, aí você chega lá, não era essas coisas todas. Vamos falar bem mais de McGregor mais pra frente, né? Que a gente tem quadros. Isso aqui é um programa sério. É um programa... Uau. Eu não vou... Jornalístico. Eu vou usar essa palavra. Vou usar esse adjetivo. É um programa jornalístico, é um programa sério. E a gente vai falar num quadro mais pra frente, mais sobre essas coisas do McGregor. Mas agora é importante a gente falar sobre outras lutas que chamaram a atenção. Pra mim, a grande estrela dessa noite se chama Paddy Pimblett. Acabou que caiu no colo dele, né? Sobrou pra ele a boa, porque como não houve luta principal, atuação espetacular. Vamos combinar? Deu sorte duplamente, porque deu sorte do McGregor lesionar e deu sorte também do Benoit Saint-Denis ter deixado o cérebro no vestiário, irmão. Chute alto pra pular em double leg contra um faixa preta que nem o Paddy Pimblett. Eu acho que o Benoit tinha caminho pra vencer essa luta, mano. Ele tinha que manter a luta em pé. Não sei o que aconteceu ali, cara. Eu acho que ele entrou no Tunnel Vision. Não é a primeira vez que ele faz uma dessas, mas melhor pro Paddy, brother. Assim, estrela da noite, esportivamente, em resultados. Da atmosfera da arena, cara. A atmosfera da arena tava magnética, muito parecida pro Paddy do que foi pra luta principal. Total. A entrada do Paddy foi massa. Muita gente curtindo, o UFC fez o show. Mas, bicho, realmente, assim, eu acho que, cara, só pode ser o condicionamento do cara, né? Ele só treinou essa porra. Porque se você tá com o adversário com as costas na grade e você, teoricamente, é um striker superior, meu irmão, é bater, é variar, é deixar o cara lá, encurralar e ficar... Mas não, o cara mete um chute alto e entra em queda. Você pode querer botar pra baixo, mas espera um melhor momento, né? Esconde melhor essa queda. Ele não só um double leg, mas ele vai de muito longe. Ele tinha 1 metro pro Paddy ali, cara. E no começo da luta, sem suor, sem sangue, sem nada disso, o cara que é bom pra caramba de jiu-jitsu... pegador. No seco. Porque o Paddy é pegador, tá ligado? Ele não é só um cara que é bom de posição, que passa guarda, nada disso. Ele é pegador, ele vê oportunidade. Aí você vai lá, entra com pescoção, com o cara, com todas as possibilidades do cara fazer o que fez. Realmente foi um troféu aí, sei lá o quê. Assim, mérito também do Paddy, porque total. A gente já viu várias vezes as oportunidades serem oferecidas e não serem aproveitadas. Ele aproveitou muito bem. Mas assim... Que estrela, né? Porque realmente os planetas aliaram de uma maneira muito boa, porque ele já era muito popular. O Paddy já é um cara muito popular, assim, por si só. De, tipo, não só dos fãs da luta, mas no TikTok ele é famosão, tem muito edit, tem amigo meu que nem acompanha a luta, assim, que conhece o Paddy Pimblett e nunca viu luta dele. E aí pega um card do McGregor, que daqui a pouco a gente vai ter audiência, vai ver quantas pessoas assistiram. Pra Casa Branca, acho que foram 35 milhões que saiu o número aí da Paramount nos Estados Unidos. Eu acho que pro McGregor... retorno, algo disso ou mais. E quem foi o grande nome da noite foi o Paddy Pimblett. Eu acho que ele sai gigantesco dessa noite, gigantesco. E cara, a finalização foi linda, né? Ele entra numa guilhotina, varia para um triângulo de mão, o Benoit defende bem a princípio, e aí ele mistura ali um pouco da técnica da gravata peruana com o triângulo de mão, joga a perna por cima, e o triângulo de mão é aquele triângulo de mão que ele não é que nos Estados Unidos chamam de Darce Choke, né? Que não é exatamente um triângulo de mão, porque ele não pega aquela pressão de braço-pescoço. Ele pega mais a faca do braço na jugular. E ele coloca pressão pra caramba ali, joga as pernas por cima. Sensacional. Realmente é uma posição diferente. Lembra o Charlinho, pô. Lembra aquela guilhotina do Charlinho com o Nick Lentz? Que ele
Não, eu acho que foi o Hatsuhioki, cara, que ele pega. Mas é uma posição muito do Charles. É a posição de quem tem braço longo. Isso. Achei curioso isso, porque o Perry não é um cara, assim, braçudo necessariamente. Isso é a posição de que tem braço fino e longo. Tá? Mas, apesar de ter braços mais roliços, né? Pegou bem. Pegou bem. Outra luta que me chamou bastante atenção foi o querido Rei Verde, né? O King Green. Que, meu irmão, também a estrela do cara brilhou muito, né? Meu irmão tava tomando um atraso gigantesco do McKinney, e aí vai lá e dá um jeito. Quando duas verdades se encontram, né? A gente percebe que elas não se anulam. Porque é muito verdade que o Terence McKinney é um grande lutador e acaba não conseguindo fechar as lutas, e é muito verdade que o King Green, apesar de suas limitações, apesar de a gente conhecer muito bem o que ele faz e o que ele não faz, meu amigo, ele não sai de luta por falta de vontade. Ele fica no final até a hora que ele consegue, e ainda mais numa situação dessa contra o McKinney, que ele tava perreado, né? Porque ele mencionou que semanas antes da luta ser assinada, ele tava resenhando com o McKinney, os caras tinham encontrado, tinham dado o treininho juntos, e aí ele falou, pô, nós somos negros, nós lutadores negros, a gente não tem que se enfrentar, pô, nós somos os brothers aqui, a gente tem que pegar os outros. Então o King, ele tava coisado. E aí, meu irmão, se você pega um cara desse aí agoniado, ele é difícil de você tirar da luta. O McKinney atropelou no começo. Pô, vários momentos eu vi a luta acabando, ainda mais quando foi pro solo e tudo mais. Mas, de novo, fica aí a estrela do King Green, que tá numa ressurgência na carreira. O retrospecto recente dele é super positivo. E vem lutando bem, né? Ele não luta aparentando a idade. Eu acho que o ponto principal é esse. E vai fazer 40 anos já, né? Absurdo. Eu acho que o King Green não sei se ele vai ter muitos outros anos de carreira, né? Principalmente nessa comparação que eu vou trazer, mas ele tá se desenhando pra virar um Masvidal, tá ligado? Um cara que, meu irmão, não acredita em King Green campeão, não acredita... É o prize fighter, cara. É isso. Eu acho... Mas o que seria o prize fighter em português? Eu nunca consegui fazer uma tradução boa, assim, porque o conceito de prize fighter, se você já acompanha e sabe, você entende, o cara luta pelo dinheiro, mas ao mesmo tempo é pela grandiosidade da luta. Não necessariamente ganhar o cinturão, não. Ele quer fazer um grande show. Ele ganha pela performance que ele entrega. E em português, pelo menos, eu não conheço esse conceito, mas King Green, Max Holloway são prize fighters. Justin Gaethje, que eventualmente chega a ser campeão porque é muito bom também, mas são prize fighters. O cara entra pra sair na mão. Deixa aí nos comentários qual o termo que você acha que mais se traduz pro prize fighter. Você citou alguns, Max Holloway e Justin Gaethje, que beleza, é isso mesmo que você falou, mas foram bons o suficiente pra ser campeão. Eu não acredito que o King Green vai ser, não só por não ser tão bom quanto o Justin Gaethje e o Max Holloway, mas também porque já tá com quase 40 anos. Mas eu acho que ele vai ser um cara... Mas nunca diga nunca. Cara, vai ser uma surpresa muito legal se o King Green for campeão. Mas assim, é um cara que, meu irmão, possivelmente a próxima rodada deve fazer um main event no Epix. Ou comparado assim, ou um main event num Fight Night com público, tá ligado? Eu acredito que ele, principalmente nesse card, que, meu irmão, muita gente assistindo, 30 caralhados milhões, é um cara que também roubou um pouco do show, assim como o Paddy Pimblett. Saiu gigantesco. King Green saiu gigantesco. Ele botou o Robert Whittaker no preliminar, cara. Isso. Se você reparar, o Robert Whittaker não lutava o preliminar, eu fui puxar desde os 77 quilos, irmão. Ele não lutava um card preliminar. Isso é não é nem assim. Então, ele e Terence McKinney foram alçados ao card principal de um numerado do McGregor, deixando um ex-campeão Hall da Fama futuramente. O King Green talvez termine a carreira com uma possível carreira de Hall da Fama por serviços prestados pro UFC. A gente vê como é que vai ser essa história, né? Mas o Whittaker é Hall da Fama cravado já, e é isso. Ainda sobre King Green, né, essa luta foi alçada para principal, não foi por causa do Terence McKinney. O Terence McKinney não é grande estrela, e o King Green é. Aqui no Brasil não é tanto, né? Eu não sei se o King Green... Se bem que o estilo dele é muito único, né? Talvez ele batesse várias fotos no shopping. Mas ele não é gigantesco aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos ele é grande, a galera respeita muito ele. E eu acho que, como eu falei, sai ainda maior. Voltando ao assunto Robert Whittaker, né? Dando continuidade, ele estreou nos 93 quilos, estava lá preso no card preliminar junto com o ex-campeão Cody Garbrandt. Mas surpreendeu, não sei se surpreendeu, né? Mas muita gente desacreditava nessa subida do Whittaker. Ele que subiu levemente roliço para 93 quilos, é um cara que é pequeno para a categoria, tem que dar uma inchadinha para bater bem o peso, mas, meu irmão, venceu bem pra caramba. E se entendendo na categoria, aprendendo como lutar na categoria nova, como é que vem a porrada do outro lado. E eu acho muito curioso porque
dava pra ver o receio dele ali na luta, dava pra ver que ele tava pensando um pouco mais do que ele costuma pensar, focou praticamente só em golpes na cabeça, fica até a dúvida se de repente ele tirou os chutes do jogo porque estava enfrentando um atleta muito alto, isso sempre foi um problema para ele. No estudo pro evento, eu puxei uma estatística que eu até falei contigo, né? Robert Whittaker contra lutadores mais altos que ele. Contra lutadores de mais de 1,85 m, ele já tinha um retrospecto negativo. Quando passava de 1,88, ele tinha 1 vitória e 4 derrotas, e a única vitória foi no 7-7. E o Nikita tinha 1,93, e ainda tinha todo o negócio de, ele falando que estava gostando da jornada, que levou a família toda. Eu palpitei no Whittaker antes, lá no chave de orelha, mas eu tava com medo. Porque quando o lutador começa com esse papo, o próprio Dana White sempre fala, né? Na hora que o lutador começa... Na hora que a palavra aposentadoria aparece na cabeça do lutador pela primeira vez, costuma ser um processo rápido. Então eu tava com muito medo de ser aquela saideira do Whittaker, mas ele venceu e se mostrou muito motivado, cara, pedindo nomes, pedindo luta. No pós-luta ele até mencionou borrachinha e tudo mais. Aqui nesse programa a gente vai fazer o casamento para as próximas, né? Vamos fazer nossas previsões. Então, gostei. Dá uma revitalizada e se você olhar, os 93 quilos estão precisando de estrela. É difícil de falar que ele vai chegar lá em cima, realmente disputar cinturão, mas sem dúvida nenhuma, um asset aí. Eu vou ser um mau caráter, Tasso Dória. Porque aqui eu vou até procurar aqui na nossa conversa, você dizendo que não acreditava na vitória do Whittaker, que os números não mentem. Aí agora você chega com um papinho de que palpitei no chave de orelha. Mas eu falei tudo o que aconteceu. Eu falei tudo o que aconteceu. Não, calma aí. Time out. Eu falei, o meu coração é sempre com o Robert Whittaker, meu irmão. Eu tô fechado com ele, paizão. Eu tô fechado com ele desde sempre. Nunca abri. Não caia nessa, Robert Whittaker. Não caia porque é víbora. Em momento algum eu abri. No momento algum. Agora a questão é, o matchup era desafiador. Precisava ser um lutador grandioso como Robert Whittaker. Olha aí, até falha. Mas um lutador grandioso como até Robert Whittaker. Quando mente vou nem falar. Mas o Robert Whittaker, um lutador magnânimo, ele vence. Sobe de categoria e vence. Então, é isso aí, cara. Você não vai, pro Robert Whittaker depois não achar que eu não gosto dele. Se tivesse perdido, ia falar, falei. Nunca ganhou de um cara mais alto. Não. As estatísticas não falham. Ai, eu sou o homem. Eu sou o homem dos números. Eu leio números como ninguém. Vagabundo da história. Tem muito dados. Falando em dados, absolutamente nada a ver. Gable Stevenson lutou, fez a sua estreia no UFC, pouquíssimas lutas na carreira, né? Fez a sua quarta luta como profissional. Pra quem não sabe, Gable Stevenson é um dos maiores wrestlers da história dos Estados Unidos, colegial, universitário, sei lá, não acompanho muito. Treina com o John Jones, pupilinho do John Jones. A gente, inclusive, comentou a luta dele no LFA. Fizemos. Baita wrestler. Extremamente acelerado, são pouquíssimos lutadores que chegam com essa quantidade pequena de lutas dentro do UFC. Chegou, venceu, pegou uma luta tranquila? Pegou. Pegou um dos casamentos mais favoráveis no peso pesado? Sim. Pegou. Mas venceu. Venceu, tava lá no card num dos cards mais importantes do ano, né? Não dá pra dizer que é o mais, porque a gente teve o UFC na Casa Branca esse ano. Mas assim, fez o seu nome também. Mas agora fica uma dúvida, né? Assim, ele era extremamente favorito. Acho que era o maior favorito da história. O maior favorito da história do UFC. Pareceu que ele era o maior favorito da história nessa luta? Não pareceu. Não lutou como o maior favorito da história. Mas aí eu acho injusto também. Mas assim, ninguém é 4.000 vezes... Porque era menos 4.000, né? Eu acho que é a odd final. Ninguém é 4.000 vezes pior que o outro dentro do UFC. Existem desníveis. Essa cor dentro, você já ia me atacar. Você já ia, tu segura a onda. Mas não existe, tipo assim, por mais que existam matchups com diferenças técnicas gigantescas, físicas e tudo mais, 4.000 vezes, gente, olha isso. Não é. Então ninguém faria valer essa tag de um favorito desse tamanho. Mas ele fez o que ele precisava fazer, cara. Eu acho que o mais importante é um atleta com a qualidade, com a base que ele tem. Tipo assim, ele poderia olhar pra essa luta e falar, meu irmão, tô estreando no UFC, é o card do McGregor, não posso dar mole, eu tenho que ir lá e garantir. Ele poderia ter entrado, dar um double leg, overhand, Garden Pound, amassava o cara. Não, ele foi pra propor luta. Ele foi pra propor luta. Ele foi pra lutar como, por exemplo, o Josh Hockett luta. Então, eu achei que foi corajoso da parte dele, isso é importante da gente ver, principalmente no começo, porque nessa fase, apesar de só ter 4 lutas profissionais, ele tem muito mais a perder do que a ganhar.
Porque ele só vai começar a ganhar mesmo na hora que ele enfrentar alguém ranqueado top 5. Porque até lá é tudo expectativa já. A gente espera que ele vença todos os outros pesos pesados que tem por aí. A gente espera que ele chegue para fazer main event. A gente espera que ele, quem sabe, dispute o cinturão. Ou seja, se torne, se não me engano, o quinto medalhista olímpico a lutar no UFC e conquistar título. Então, ele, nessa fase inicial, ele tem mais a perder do que ganhar. E ele demonstrar essa valentia, digamos assim, de sair na mão, tomar soco e sair na mão, eu achei louvável. Tá bom. Concordo com você. Tem um ponto que eu acho que é importante a gente deixar claro, que é assim, sempre que tem um grande favorito e a luta não se desenha com um grande favoritismo, eu acho que isso é muito normal. Sim. Porque assim, vamos usar o exemplo do Poatan. O Poatan fez 3 rounds com o Bruno blindado. Luta lá e cá. Lutão. Sim. Lutão. E aí pega o Jiri Prochazka e nocauteia rápido. Tipo assim, isso quer dizer que o Bruno blindado é mais lutador do que o Jiri Prochazka? Isso quer dizer... É a matemática da luta. que o Poatan era uma luta equilibrada em odds, que o Poatan não era tão favorito? Não quer dizer isso. Luta é luta. E eu acho que quando... Por exemplo, eu acho que se ele pegasse um cara que é muito bom strike, ele não ia fazer aquele jogo. Se ele pega um cara bom pra caralho de porrada, ele ia querer botar pra baixo, ele ia querer ganhar. É mais importante ganhar. Então, ali foi um jogo, foi um risco, acredito que calculado, devido à competição. Tá ligado? Então pode ser que nas próximas lutas a gente veja um Gable Stevenson mais focado em ganhar e dar show e dizer que é foda. Nessa luta ele quis mostrar que ele é bom de porrada também, que foi uma das coisas que ele falou em entrevista, né? Vocês vão ver um Gable Stevenson, muito fala sobre meu wrestling, muito fala que eu sou um grande wrestler, mas vocês vão ver o Gable Stevenson lutador, vocês não vão ver o Gable Stevenson wrestler. Então ele realmente colocou um ponto, ele é um lutador. Ele não é só um wrestler. Daqui pra frente, a gente talvez veja o gabarito dele do wrestling, ele calçando as sapatilhas do wrestling mais de acordo com o casamento de lutas. Vamos aos números, cara, porque esse card deixou algumas coisas no ar, né? Como eu já até entreguei antes, foi a 17ª vez, pelo menos na minha contagem, que o main event do UFC termina com uma lesão. Eu acho que é importante também mencionar que o Robert Whittaker entra pra lista dos 4 lutadores a nocautear em 3 categorias diferentes do UFC, né? Vitor Belfort, Jared Cannonier, Conor McGregor e o nosso querido agora Robert Whittaker. Eu tinha na cabeça, quando eu vi esse número, eu falei, eu acho que a Jéssica Batistaca também tem, porque ela faz galo, mosca e palha. Só que ela tem interrupções nas 3. Ela finaliza no galo, ela nunca nocauteou. Só nocauteou nas outras categorias. E Max Holloway também entrou pro top 5 histórico de main event no UFC, com 15 main events do UFC. Quem é o líder histórico e quantos tem, Pamplona? No chute aí. Putz. Anderson Silva? Anderson Silva, 21. 21. John Jones tem 19, Randy Couture tem 18, Tito Ortiz tem 16 e dividindo a 5ª colocação com o Max Holloway, Israel Adesanya com 15 no total. Tá pouco ou quer mais? Disse aí então o rei dos números, Tasso Dória. Tasso, ainda sobre os números, a gente vai ter nesse programa aqui o nosso quadro Brasileirinhos versus o resto do mundo. Como é que está o placar? A gente já tá em julho, né? Em meados de julho. E como é que está o placar do Brasil nessa temporada 2026? Lembrando que esses números são feitos à mão com o auxílio de uma matemática aqui do algoritmo. Cara, até o presente momento, 73 lutas de brasileiros. Eu não tô contando brasileiro contra brasileiro, tá? Porque aí senão aumenta um e diminui um, né? Aí fica meio redundante. 73 lutas, 33 vitórias brasileiras e 40 derrotas. Nesse final de semana a gente foi até bem, né? A gente venceu 2 e perdeu apenas uma, do Cezinha pro Damian Pinas, grande atuação do Damian Pinas, e Rian Gandra, e também o Nono Costa vencendo muito bem. Mas aí 33, 40, assim, não é aquele retrospecto que a gente quer, 45%, mas acaba que tem muito brasileiro, né? A segunda maior população dentro do UFC hoje, fora os americanos, então acaba que, né? Somos estatística. Tasso, a gente não tem nenhum campeão brasileiro, não é isso? A gente tem a Mackenzie Dern, que é dupla nacionalidade. Eu vou lhe fazer uma pergunta, eu preciso que você crave a resposta, tá? Essa é a pior safra brasileira nos últimos 10 anos de MMA? Olha, talvez sim. Não, talvez não. Assim, é pra cravar, parceiro. Não vem negócio de, talvez, se a gente olhar por um viés minimalista. Não, crava. Cravo que sim, mas vou me explicar. Porque se você lembrar, quando foi em 2016, 2017, quando o UFC 200, né? Na época do UFC 200, a gente passou
2 noites sem cinturão também, né? Porque o Rafael dos Anjos tinha perdido o título pro Ed Álvares, a gente no momento não tinha Amanda Nunes, e o José Aldo não era campeão, ele ainda fazia a luta com o Frank Edgar, então a gente passou um breve período ali que a gente praticamente não tinha título. Eu acho que a gente tá num momento muito parecido, porque a gente tem a Dern, a gente, em teoria, tem o Pantoja, que não perdeu o cinturão, né? Eu, apesar da grande atuação do Joshua na última luta, eu ainda acredito na vitória do Pantoja. E o Poatan também foi uma situação que, apesar de ter subido e disputado o cinturão de cima, mas ele não perdeu o de baixo, né? Ele abriu mão. Então, a safra ainda tá ali, a gente tem o Charles com o BMF, que na época era uma coisa que não existia. Então, a safra tá ali, mas realmente, se você pegar os resultados, bola na rede, nesse recorte desses 6 meses, 1 ano, realmente... Palavras fortes, né? Palavras fortes. Palavras fortes. Inclusive, Charlinho tá assistindo a gente aí, né? E tá muito triste com a sua resposta. Não, mas eu acabei de mencionar que ele é um dos campeões que a gente tem hoje, porque as pessoas talvez não considerem, porque é o BMF, mas é um cinturão do UFC, né? Você tá querendo deslegitimizar a tristeza do Charles? É isso? A tristeza porque ele foi campeão, por que ele tá triste? Ainda mais depois do UFC de ontem, de sábado. Ele tem que estar com um sorriso de orelha a orelha, irmão. O cenário tá ótimo pra ele, pô. Tá ensolarado, tá louco. Tá, Sudori, o que é que estão falando por aí? Cara, estão se falando muitas coisas. Principalmente de que McGregor estaria lesionado. A lesão de McGregor foi escondida. Forças obscuras trabalharam para que não saísse o laudo médico de Conor McGregor de que o joelho direito estaria comprometido pré-luta. Aí tem as versões e o que vai sendo falado, porque muita coisa é falada, né? E eu acho que nessa época da rede social, o hiperfoco, as pessoas medem tudo, é tudo metaforando. Olha como ele pisou assim, pisou assado. A verdade é, cara, que tem vídeo do McGregor no vestiário, fazendo o mesmo movimento, fazendo as mesmas coisas. E, assim, até você falar, pô, mas parece que ele não tá botando peso na perna e tal. Mas pra mim, a pá de cal nessa história, não sei se você viu, nesse mesmo vídeo dele no vestiário, tem um momento que ele fica de cócoras, agachadinho. Amigo, se você tá com LCA comprometido... Não dá. 15 minutos antes da luta, tu não vai fazer um negócio desse. Ou pelo menos você não faria isso na frente das câmeras. Você faria pra testar, será que eu tô conseguindo ter um movimento? E ele tava com uma cara, não tava com cara de dor. Eu acho que pra mim, e contrapondo e até passando pra você, quero saber se essa é a sua sensação, de que foi realmente um acidente bizarro, como a gente... Vez e outra tem um acidente bizarro dentro do UFC, mas o problema mesmo, e o acidente aconteceu, teve a maior chance de acontecer, principalmente porque eu acho que o McGregor não estava lá mentalmente presente 100%, eu acho que ele tinha muita dúvida, eu acho que tinha hesitação, acho que o grande termo, ele hesitou. Sim. E na luta, nesse alto nível, você não pode hesitar. Embora eu adore uma teoria da conspiração, essa de que ele estava machucado antes realmente não dá, os dados estão aí. Tem até vídeo dele. O McGregor foi na clínica da dor antes e ele estava mancando. Irmão, primeiro, ele não estava mancando. Segundo, mesmo se ele estivesse mancando, tá ligado? Mesmo se ele estivesse mancando. Assim, você ir numa clínica da dor na semana que você está se preparando para uma luta, depois de 3 meses treinando soco com outros seres humanos, é completamente normal você estar com alguma dor no seu corpo, tá? Se você não tiver, você é um ser humano. Outra, o videozinho lá dele tirando o sapato e dando uma sambadinha, 2 coisas. Primeiro, ele dá uma sambadinha na perna que teoricamente não é que ele machucou, tá ligado? Então, olha aqui, olha a perna dele, ele não conseguiu pisar, caralho. Mas lesionou porque compensou. Tá com as 2 ruins. Essa é a perna boa. E a outra, aí ele tá recebendo ele tá usando aquele tênis pela primeira vez. Ele acabou de receber aquele tênis pra entrar. Aí. Pega um tênis novo e tenta tirar assim, ó. Segurando uma bandeira, tirando aqui só com o pé, você não vai tirar bem, irmão. Você não vai tirar bem. Essa dor ninguém comenta. Essa questão aí do amaciar o tênis. E ele não, com certeza, na equipe, ele não tava contando com uma pessoa pra amaciar o tênis antes da luta. Então foi uma coisa que ele teve que resolver na hora, cara. Que fica aí também um alerta pros lutadores, né? Tenha um corner, tenha alguém responsável pelo amaciar do tênis, assim como tem alguém pra amaciar as luvas. Normal, você pega a luva e dá uma amassadinha, o tênis é importante também. Porque vai que numa dessa você realmente se machuca na hora de tirar o tênis. Cara, então é importante a gente trazer essa preocupação aqui também pro nosso ouvinte. Um outro ponto, Tasso, sobre
sobre essa luta, ainda falando sobre o Moicano, que estavam putaços. Cara, o Moicano em estado de craque neto. Em estado de craque neto. Por favor, vejam o vídeo do Moicano. É 20 e poucos minutos. Ele, o Iago, o editor e o Lucas falando sobre isso assim. Realmente, meu irmão, parece Brasil versus França em 98, tá ligado? Você não pode pedir pra verem o vídeo do Moicano. Se estão vendo o nosso, com certeza já viram do Moicano, amigo. Com todo respeito. Cara, não... tem isso também. Tem isso. Vamos divulgar o trabalho aqui do nosso amigo. Se por acaso você entrou na internet agora, hoje, é o seu primeiro dia na internet, vá lá no canal do Moicano também, ver esse vídeo, porque realmente tá muito legal. Mas eles falam muito... Nem lembro o que eu ia falar. Porque falando do Moicano, eu ia trazer algum ponto que eles falaram que foi uma das maiores vergonhas. Pelo menos a parte que eu vi, que foi uma das maiores vergonhas da história do UFC. Isso aí é bizarro. Mas era mais sobre esse lance da lesão. De que tem uma teoria da conspiração também que é interessante, que eu acho que eu até te mandei. Um lance de apostas, que o McGregor não poderia sair da luta porque tava movimentando muita grana. Isso aí eu até acredito. No sentido de que, meu irmão... Talvez uma semana atrás o McGregor ligou pro Dana White e falou: não tô bem, não quero lutar, não acho que eu tô pronto. Não estou dizendo que isso aconteceu. Estou colocando um cenário onde isso pode ter acontecido. E pode ser que uma das respostas seja: não tem mais como a gente voltar atrás, tem muito dinheiro em aposta, tem muito ingresso vendido. Eu acho que é todo tudo que gira em torno dessa luta, né? Aposta, bilheteria, hype, mídia. Existe um mundo onde o McGregor fez essa alegação e o UFC falou: cara, não dá. Vai pra perder, mas vai. Pode ser que sim. Acredito? Não. Mas assim, o mundo é capitalista, né? Tudo é sobre dinheiro. Então eu acredito que isso não seria o maior absurdo do mundo. Meu Deus do céu, grande atrocidade que aconteceu, o mundo está perdido. Isso aí acontece toda semana. Mas não acredito. O McGregor tava treinando bem. No vestiário, tava ali treinando o chute que ele queria fazer. O McGregor, ele tem o lance dessa mentalidade, que é o que eu falei no começo do episódio, que eu não acredito que ele tem mais, mas assim, eu também não acredito que, meu irmão, foi embora tudo. É um cara que a carreira toda foi passo pra cima. Foi se colocando em situação ruim, foi se provando. Em momento nenhum, o McGregor sentou no cinturão. Em momento nenhum, o McGregor pediu uma luta fácil. Sim, nos últimos anos ele pediu, né? Pediu luta fácil. Mas enquanto ele era o Mystic Mike, meu irmão, era só pra cima, tá ligado? Foi campeão da 66, depois foi campeão da 70, depois lutou pelo 77, perdeu, pediu a luta na 77, lutou com o maior boxe de todos os tempos. É um cara que em momento nenhum deu um passo pra trás. Então eu não acredito que o McGregor entra pra uma luta com essa mentalidade de não sei se eu quero vencer, tá ligado? Eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que o que mais bateu ali foi o McGregor olhar no espelho e ver que, apesar de tudo isso que você fala é muito verdade, e imagina você ser o McGregor e você falar que vai fazer, e mesmo invicto no fracasso, invicto no sucesso, né? Ao longo da carreira praticamente toda. Ele sempre um pouco acima, sempre recebendo uma nova oportunidade. E eu acho que na hora que ele olha o reflexo de que talvez ele já não seja mais aquilo, essa foi a grande rachadura, o começo da ruína ali pro McGregor, porque é uma hesitação, e a gente teve recentemente, Direi Prochazka contra o Carlos Ulberg, cara, porque o Carlos Ulberg tem uma lesão até muito parecida, provavelmente, que o McGregor teve, a gente não teve diagnóstico, e o Carlos Ulberg, por ser um cara que nem sei se é tão mais novo assim que o McGregor, acho que os dois têm mais ou menos a mesma idade até, mas o Carlos Ulberg, por estar fisicamente mais apto, consegue se manter no confronto, enquanto o McGregor você vê a cara dele, na hora que dá errado, a cara dele já é de desistência, assim, de que, putz, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Sim. Então, acho que o que quebrou ele foi perceber que, será que eu já não sou mais aquilo? E isso pra um atleta e pra um lutador, uma pessoa como o McGregor, deve ser uma resolução difícil de encarar. Um argumento também que a galera tava usando era, caramba, machucou o joelho no começo e depois ficou tentando chutar. McGregor não chuta. Cara, o McGregor chuta muito com aquela perna de trás. Chuta bastante. Inclusive contra o Holloway, na primeira luta, chutou várias vezes. Nocauteou o Cerrone com esse chute. Então isso é uma parada que tá no jogo do McGregor sempre. Ele é muito bom de mão, mas o chute sempre esteve lá. O que é esquisito, mas que pra mim tem uma resposta, ele se machuca na primeira tentativa e depois ele tenta de novo. Tipo assim, por que ele iria tentar de novo se ele sabia que ele estava machucado? Cara, pra mim é o testar. Tipo assim, sentir. E assim, meu irmão, com sangue quente,
você não sente uma lesão normalmente, como você sente lavando um prato, escorregando e caindo. É outra coisa. A adrenalina, a parada da luta, enfim, é diferente. Eu fraturei o rosto lutando, eu fui sentir horas depois, tá ligado? Eu fui sentir horas depois. Começou com a dorzinha de cabeça, a dorzinha de cabeça foi aumentando, ficou absurdo, eu fui pro médico, cheguei lá, tava com a cara quebrada. Então é diferente, a forma com que você sente dor em um momento de adrenalina é diferente. Então eu acredito que ele sentiu alguma coisa, e aí talvez o pensamento seja, vou chutar de novo pra ver se é isso mesmo. E aí chutou de novo, sentiu de novo. Tanto que ele já volta diferente depois do segundo chute. Então, pra mim, eu acho que se isso tiver passado na cabeça do McGregor, faz sentido, tá ligado? Machuquei, não sei se eu machuquei, será que machuquei? Vou chutar de novo pra testar, e aí ele teve certeza que machucou. E aí quando ele se levanta desse segundo chute, realmente a cara dele é essa, tipo assim, puta que pariu, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Treinei Tô isso. sem bala no tiroteio. O Max Holloway é o melhor boxer, talvez, das categorias mais leves, cara com volume de mão muito grande, sair na mão com o Max Holloway não é uma boa ideia. Então, realmente, a estratégia de chutar bastante, de chutar corpo, de manter a distância pro McGregor era sensacional. Perdeu o joelho ali no primeiro segundo de luta, meu irmão, acabou o gameplay todo do cara. E eu entendo a frustração disso, tá ligado? Imagina, você tem meu irmão, treinei pra isso, o único jeito de vencer o Max Holloway é esse. Aí no primeiro segundo, você perdeu sua arma. Irmão, a frustração deve vir gigante. Então, na minha cabeça, isso faz muito mais sentido do que a explicação de que ele estava machucado antes, ou de que acabou a alma do McGregor, ele não queria vencer, ele foi lá só para receber o dinheiro. Eu tenho dificuldade de seguir por essa linha. Eu acho que também vai muito do nosso raciocínio das pessoas no geral. Quando tiver algo que a gente tem uma expectativa muito grande e ela não se conclui, a gente tenta entender o porquê. E se a gente não tem exatamente uma explicação concreta para você fazer A mais B, a gente vai começar a imaginar, a gente joga pro imaginário, a gente começa a microanalisar. E acaba que se torna uma coisa natural. E imagina o tamanho da frustração de pessoas que amam, que odeiam, que esperavam ver perder, que esperavam ver ganhar, e ainda mais hoje em dia nesse universo de aposta, quanta gente não tinha dinheiro envolvido. Realmente, dá pra entender a frustração, mas eu tô muito contigo nessa de que, meu irmão, é um esporte de acidentes e pode acontecer. Tarso Dória, vamos então para o nosso quadro Casamento de Lutas. Aqui nós vamos... Tá muito claro isso. Tasso, quem você colocaria o McGregor pra lutar depois desse evento? Sendo sincero, Michael Chandler. Eu acho que é uma luta... Sempre deveria acontecer, não aconteceu. Michael Chandler, apesar de dividir derrota agora também pro Ruff, tá num mato sem cachorro. Daria logo Chandler. Se ele voltar... Caso essa luta, mas é óbvio que talvez a megalomania dele peça Max Holloway, mas se sou eu, Michael Chandler é o caminho. Cara, eu vou de Max Holloway por alguns motivos. Primeiro, eu nem sei se o McGregor volta. Isso é um ponto que eu acho que temos que falar. Diz ele que vai. Mas... Porque, assim, se realmente for constatado uma lesão de LCA, se for um rompimento total, eu acho que não era, né? Total não tem como ser, porque ele ainda tava andando e tal. Acho que quando rompe totalmente é difícil você fazer o que ele fez. Mas geralmente é uma lesão de pelo menos um ano, né? Pelo menos um ano. E ele está de volta ao pool de testes. Agora está um pouco mais flexível o lance do pool de testes, né? Porque não é mais a usada. Mas ainda assim ele não vai conseguir se anabolizar para se recuperar, o que é completamente normal. Falando de tratamento de lesão, tá? Fora do mundo competitivo. Completamente normal usar testosterona, usar outras drogas para ajudar na recuperação de tecidos moles e tudo mais. Não acredito que ele vai conseguir fazer isso por estar sendo testado. E já está com 30, vai fazer 38 anos, né? Dia 14. Amanhã. Faz 38 anos amanhã. Então não é mais um garoto, é um processo que demora um pouco mais. Acredito que ele vai ficar pelo menos mais um ano afastado. Então o Max Holloway vai fazer alguma outra luta, mas eu acho que essa trilogia faz sentido. Primeiro porque já é uma rivalidade criada, o placar tá 1-1, então é um tira-teima, e os dois já fizeram outras trilogias também, né? Então fica legal, tem trilogia Max com Poirier, Holloway com Poirier com... Fica todo mundo ali naqueles três fazendo casamentos de lutas eternos. Fica esse ciclo eterno vicioso. E o Max Holloway luta com quem? Você já escolheu, né? O McGregor. Pô, que merda, hein? Acho que eu vou tacar pro Justin Gaethje. Eu vou tacar ele pro Justin Gaethje. Eu acho que, por mais que Charlinho tenha todo motivo, o Holloway tá pedindo. O Holloway falou que esse ano fechou a agenda, não trabalha mais, só ano que vem. O Justin Gaethje tá numa, talvez eu aposente, talvez eu solute ano que vem. Eu acho que eles vão querer se encontrar. Eu acho que o Gaethje tem mais vontade de lutar ou talvez perder para o Holloway, porque ele pode
vingar uma derrota que foi ali no final e tudo mais, do que contra o Charles, porque eu acho que o Justin Gaethje deve olhar pro Charles hoje e deve ter muito mais medo do que ele já teve, porque ele sabe que hoje em dia o Charles vai tentar botar pra baixo de uma forma mais clara, e a chance de vitória do Gaethje, que na primeira luta existia maior, eu acho que dessa vez vem menor ainda, principalmente depois de já ter perdido uma, né? Eu vou incorporar aqui o papel do matchmaker do UFC. Eu vou pensar como se eu realmente estivesse trabalhando para o UFC e vou seguir a minha linha de raciocínio de casar futuramente o Max Holloway com o McGregor. Eu casaria Holloway e Charles, de novo, pelo cinturão BMF, seguindo a linha de que pro UFC seria mais interessante ter o Holloway com o BMF para quando rolar essa revanche, a revanche valeu o BMF. Mas assim, também não sei até que ponto o UFC vai continuar investindo no McGregor como... Porque assim, eu acho que ele perdeu espaço, eu acho que ele perdeu muita coisa depois dessa luta. Eu não sei até que ponto é interessante forçar a barra para meter um cinturão na mão do McGregor, embora o McGregor seja a cara do BMF para o UFC. Mas eu vou seguir nessa linha. Eu vou seguir nessa linha, dando o benefício da dúvida pro McGregor e colocando Holloway para lutar com o Charles. Se de repente o Holloway vence o Charles, ter a trilogia com o McGregor valendo o BMF, que eu acho que era o plano desde o começo. Sim, acho que no final é isso. E o Paddy Pimblett, joga pra quem? Paddy Pimblett eu jogaria pro Topuria. Eu acho que é uma luta gigantesca na Europa. É uma luta que agora faz um pouco mais de sentido. O Topuria estava muito acima do Paddy Pimblett. Agora o Paddy Pimblett dá um salto gigantesco e o Topuria deu um salto para baixo também. Então eu acho que eles estão nivelados agora. É uma luta que há 3 meses não faria sentido nenhum. Hoje eu acho que faz. É uma luta que seria gigante na Europa. É uma rivalidade que já existe, né? Eles já trocaram farpas e quase saíram na mão em backstage do UFC. Então é uma luta que eu acho que tem muito potencial para vender e seria uma luta boa. De fato, seria uma luta boa. E eu acho que, indo contigo da do Topuria, por mais que o Topuria agora não tenha cinturão, mas o Paddy Pimblett ele seria uma luta robusta, eu falaria pra você o poder da amizade, o poder de fazer as pazes. Tom Aspinall, main event, com co-main event, Paddy Pimblett, bota essa luta no estádio na Inglaterra e vamos ser felizes. Bota. E o Aspinall lutando com o Cyril Gane, né? Não com o Topuria ou o Paddy Pimblett, deixando claro. Tá bom. Essa luta, teoricamente, o lado A era pra ser o Topuria, né? Mas eu acho que o Paddy Pimblett vira o lado A agora, né? Principalmente se for pra Inglaterra, se for nesse formato aí que você propôs. Fica mais uma questão de ranking ali na hora, mas com certeza o Topuria seria o rival lutando fora de casa, seria uma coisa assim. Mas eu também vou te falar, Europa ali, cara, talvez os espanhóis vão acompanhar também, cara. Vamos ver como é que tá a legião do Topuria. Com certeza vão. Mas assim, é diferente tá no... Porque assim, o Topuria fala há muito tempo disso, né? De lutar no estádio, Santiago Bernabéu e não sei o quê. Ele iria acabar virando o lado B de uma ideia que ele mesmo propôs. Mas tá tudo certo, tomou um pau do Justin Gaethje, tem mais que se fuder mesmo. Se ele quiser, ele negocia lá que ele fica no vestiário do Real Madrid pra fazer o aquecimento e deixa o corner vermelho fica no visitante mesmo, tô nem aí. Tá bom. Robert Whittaker, tá, Sudori? Quem você colocaria contra o Robert Whittaker na próxima rodada? Taca pra ele um Dominic Reyes. Eu acho que é um caminho bom, um cara que vai dar uma luta boa, uma luta interessante. Eu gosto. Tá bom. Eu tô dando uma olhada aqui no ranking. O Robert Whittaker entrou no ranking ou a atualização continua só na terça-feira? É só amanhã. Cara, eu colocaria o Robert Whittaker contra o Navarro Sterling. Colocaria um cara... Mas eles acho que treinam juntos, cara. Os dois são... Porque eles estão na série Kickboxing agora, o Whittaker tem ido lá direto. Que merda. Eu pensei em alguém pra fazer girar o mercado lá, mas é verdade, você tem um ponto. Não sei, eu devia ter pensado melhor nisso. Mas assim, eu colocaria alguém pro Robert Whittaker, porque assim, eu não consigo ver o Robert Whittaker campeão dessa categoria. Adoro o Robert Whittaker, respeito, muito amor por ele. Não consigo ver ele campeão. Então eu acho que pro UFC faz muito mais sentido crescer alguém em cima do Robert Whittaker do que botar uma lutinha mais tranquila pro Robert Whittaker. Então eu iria aqui de Bogdan Guskov. Mas tá com luta também, mané. Ele vai lutar Ele vai lutar com o Blachowicz. Vamos de Johnny Walker então. Johnny Walker tá com luta? Johnny Walker acho que vai subir de peso. Deixa eu ver que é adversário. Deixa eu ver que é adversário. Os nomes que eu vou te dar meus nomes. Volcão Asdemir. O Reis foi a opção que eu escolhi, mas certo. O Volcano vem de vitória, venceu o Manifield. Khalil Rountree.
Kyle Rush tá com luta também, essa porra? Ele vai lutar com o Kalaev no final do mês, porra. O Musakanov que perdeu o Borrachinha. O Whittaker falou do Borrachinha. Mas eu acho que nesse momento, não sei se eu quero ver uma revanche dessa luta no 93 quilos. Também não sei se eu quero ver, não. Deixa o Whittaker sem adversário. Deixa o Whittaker curtindo a família. Bota a foto do Whittaker com a família. Pô, família linda, cara. Família linda. Grande Robert Whittaker. Gable Stevenson. Taca no peito dele um Josh Hockett, né? Um peso pesado também de 1,80m. Eu quero isso, eu quero esse confronto, eu quero esse caô, eu quero treta. Impossível acontecer essa luta. Impossível. Não, impossível. Muita coisa é possível. Impossível criar 4 rodas aqui e sair andando que nem um carro, pô. Isso é impossível. Eu acho que isso é mais possível do que Hockett e principalmente vendo a franquia Transformers. Sabendo que é um baita de um documentário. Eu acho que é muito mais possível você criar 4 rodas e sair andando aí, com buzina e tudo mais, do que casarem Gable Stevenson e Josh Hockett agora. Entendi. Isso é uma luta que aconteceria por um potencial cinturão. Mas agora não. Eu colocaria... Tô vendo alguém aqui no top 15, né? Colocaria com o Mick Parkin. Vai, Tass. Fala que ele tá marcado também com alguém. Não, pior que eu acho que ele tá sem lutar há mó tempão. É um prospecto inglês bom, assim, né? Acho que seria um teste, principalmente na parte física ali pro Gable Stevenson, seria um crescimento grande de talento, assim, comparar o Elisha com o Mick Parkin. É um bom lutador, Mick Parkin. Colocaria pra ver o wrestling dele. Pra ver se o wrestling dele vai funcionar bem mesmo, assim, dentro do MMA. Eu acho que é uma luta boa, é uma luta ali de começo de ranking. Talvez não coloquem por isso, né? Por ser um prospecto. Seria um passo parecido o que o Hockett foi contra o Blades, que era um cara já tinha disputado o cinturão interino, mas seria um passo parecido com o que fizeram com o Hockett pro Blades, né? Por trazer um Mick Parkin. Eu acho que o do Hockett com o Blades tem um peso maior, porque o Blades é mais conhecido, melhor ranqueado, tal. O Mick Parkin é um outro prospecto, né? E o UFC não costuma casar prospectos com prospectos. Mas eu acho que é uma luta que... Eu acho que o UFC só tem a ganhar como vencedor, tá ligado? Queima um possível perdedor, mas assim, quem vencer vai sair gigante. Então, eu acho que pra acelerar um dos dois seria uma boa luta. Eu colocaria ele com o Mick Parkin. Pra gente fechar, então, esse casamento de lutas, quem você colocaria na próxima rodada com o Nonô? Ele que pediu o nome na entrevista, né? Cara, ele pediu Almir Albazi, seria uma revanche. O Nonô, que nesse momento é um dos pesos moscas com mais vitórias seguidas. É que na categoria tem gente com bastante vitórias seguidas. Por exemplo, o Joshua Van também tá com bastante vitórias seguidas, mas tá numa fase muito boa. Tá pegando os matchups em cima da hora que são favoráveis. Uma luta casada, pensada, Almir Albazi é um nome muito bom. Também o Steve Erceg, pra quem ele perdeu, que também tá numa sequência boa, tá com 2 vitórias, só que eu acho que o Erceg acaba que tá povando um pouco mais ali em cima. Eu sinto que o Albazi seria talvez um matchup mais palatável e melhor agora. Tanto que ele foi o que ele pediu, deve ser o que ele sente mais confiança mesmo. Eu vou com o Albazi, é um bom nome. Eu vou com o Albazi também. Pediu a luta, pediu bem, é uma luta que faz sentido. Eu tô contigo nessa, tô contigo e tô com o Nonô. E eu tô com... todo mundo tá com todo mundo, né? Coisa bonita, assim, tá com o Nonô, tá com coisa ninguém fofa. Solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Pra encerrar esse programa, Tarso Dória, nós vamos dar todo o episódio 2 bônus de R$500 mil. É isso mesmo que você ouviu. Olha aí. 2 bônus de R$500 mil serão distribuídos aqui nesse programa. Tarso Dória, pra quem vai o seu bônus? O meu bônus de... noite, digamos assim, da psique de você lutar contra a sua própria id, vai para Conor McGregor fazendo um grande retorno e terminando em 69 segundos com uma lesão de joelho e muitas horas de terapias a serem feitas, tanto no joelho como também psicológico. Acho que vai ser importante nesse momento. Mas peraí, esse bônus é positivo ou é negativo? Ele é... porque você falou de um jeito positivo. É negativo. Mas pode ser positivo. Depende do que ele fizer com essa possibilidade, com essa oportunidade que ele tem em mãos, né? É porque você foi eufêmico, né? Você trabalhou aí com a figura de linguagem eufemista. Você quer que eu seja mais calhorda com o McGregor? Não. Acho que o McGregor merece o nosso respeito. O meu bônus, Tarso Dória, de R$500 mil, que inclusive os lutadores podem entrar em contato com a gente para sacar esse bônus, né? R$500 mil iranianos vai dar uma bela de uma quantia em real brasileiro. É só você fazer essa conta aí, eu não vou fazer para você. Mas meu bônus, eu tô enrolando aqui. Eu tô enrolando aqui porque eu tô abrindo o card, eu esqueci o nome do cara. Meu bônus de R$500 mil vai para... Que rufem os tambores...
Calma, tô chegando lá. John Garza! Esqueci o nome dele. John Garza entrou como azarãozaço contra o Farid Bacharach. Fez uma lutaça. Ganhou o segundo round, né? Foi o segundo round que ele ganhou? Algum round, mas que ele ganhou. O segundo ele teve uma crescida maneira ali, sim. O terceiro também ele tentou acelerar. Ele perdeu os 3 rounds parecidos, na verdade, né? Com muita disposição e valentia. Foi 30-27 dos três vezes? 2 30-27 e um 29-28. Foi o segundo round que deram pra ele. Eu tive a impressão de que ele ganhou um round também. Não tava assistindo, meu Deus, pontuando, nem prestando a maior atenção do mundo. Porque eu estava em casa, né? Não estava trabalhando. Me recuso a trabalhar quando não estou trabalhando. Mas assim, trabalhando às vezes. É difícil trabalhar quando você tá trabalhando às vezes também. Tem dias e dias. Mas o meu prêmio aí, o meu troféu surpresa agradável vai pro querido John Garza, que eu estou curioso para ver a próxima luta dele. Como eu falei, entrou com muito azarão contra o Farid Bacharach, o cara invicto, que talvez, Tarso Dória, talvez Farid Bacharach, não sei, né, tá invicto, mas, meu irmão, não sei. Eu ia falar aqui sobre corte, não corte de lutador, mas quem sou eu para falar aqui sobre quem deve ficar ou não no plantel? Não vou me meter nesse assunto. Essa é outra área da empresa que trabalha. Se você chegou até o final desse episódio, deixa o seu like. Se você não tiver deixado aí, é um grande absurdo, né? Deixa o seu like, compartilha com alguém. Manda pra alguém que talvez vá gostar desse conteúdo. Segue a gente aí nas redes sociais também. Segue o Tarso Dória, segue o Thiago Pamplona. Segue a página Depois da Luta. E ativa o sininho, porque toda segunda-feira que tiver UFC no sábado, traremos esse programete pra vocês. Ou manda também pra alguém que não vai gostar, porque também o hate engaja, comentário negativo vale número igual, comentário positivo, então é isso, né? Manda pro Marcelo Brigadeiro, que não gosta de mim, caminha pra ele. manda pra ele, marca ele aí. Beijo, Brigadeiro, inclusive, ó. Pamplona, pra fechar aqui, no momento que sobe as letrinhas, nota 0 a 10 pra UFC 329. Cara, eu vou dar um sólido 8,5. Porque tava muito bom até a luta principal. Então, eu vou no 7. Tava tirando 10, mas aí pegaram colando na última questão que valia mais e aí perdeu ponto. Então ficou com 7, porque, putz, é justo. O McGregor ficou duro. É justo. Tá bom, beijo. Tchau.